Naquele tempo, as suas palavras trouxeram profundo alento, consolo e esperança às almas ressequidas e tristes, amarguradas e tomadas de profundo pessimismo e indiferença na grande maioria em relação ao Deus que era apresentado às criaturas, o chamado Deus dos exércitos, que não tinha uma relação de amor para com a sua criatura, como viria a ensinar nosso Senhor Jesus Cristo. Naquele dia, a natureza, através da brisa refrescante, carreava perfumes, inebriando todos aqueles que estavam naquele local. O céu, de maneira especial, cobria-se de nuvens, trazendo alento e tranquilidade, conforto às criaturas que se aglomeravam em torno do Mestre venerando. Tudo silenciara. A impressão que se tinha é que podia, se aguçando os ouvidos da alma, ouvir-se uma sinfonia que vinha de regiões longínquas do mundo espiritual e que trazia àqueles corações tranquilidade e harmonia. E Jesus então cantou as bem-aventuranças, derramando sobre os corações um roteiro de esperança e felicidade, que fez renascer naquelas almas, novamente, a alegria. E destas bem-aventuranças, uma delas, Jesus apresentou-a desta maneira: bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. O que equivale dizer que aqueles que não são mansos não estarão aqui no futuro do planeta. Somente os mansos herdarão a terra. Aqueles que não tiverem mansidão não encontrarão nos destinos deste mundo abrigo para os seus corações. E deverão então procurar uma das moradas da casa do Pai, que os possa receber. Porque aqui os mansos ficarão e herdarão este mundo em condições muito diferentes daquelas que nós encontramos hoje, ainda dentro de uma dinâmica de existência bastante complicada que o ser humano experimenta diante dos seus irmãos, especialmente. Nós precisamos ser mansos, asseveram os espíritos venerandos. Se nós observarmos o comportamento desses espíritos, vamos verificar que eles possuem a mansidão. E na Terra também existem, salpicados pelo planeta, espíritos cuja mansidão já se efetivou. E eles são referências para os nossos corações, de maneira que, observando-os, nós podemos ter uma direção de para onde deve ir o nosso sentimento. Como deve ser o comportamento emocional daqueles que pretendem herdar esta terra e permanecer aqui no futuro deste planeta, onde todos seremos abrigados nas esperanças e nas consolações de que nos fala Jesus em todo o seu Evangelho. Acontece que a mansidão, ela não é exterior. Ela não pode ser medida e analisada somente pelos feitos exteriores da criatura, porque o simulacro pode reproduzir comportamentos que, na verdade, nada tem a ver com o coração. Quando Jesus fala da mansidão, ele está falando de um estado de alma, está falando de sentimentos. E o venerando espírito Joana de Ângeles, pela mão de psicografia de Divaldo Franco, escreve que a plataforma sob a qual o homem edificará a sua vida é o seu sentimento. Através do sentimento, o espírito então demonstra quem ele verdadeiramente é. E é através do sentimento que ele se relaciona com o seu semelhante aqui neste mundo. Portanto, a mansidão é um estado de alma que faz com que, claro, depois a pessoa transcenda de dentro de si mesma
os valores que vão amparando e vão sendo percebidos pelas criaturas à sua volta. Não é difícil localizarmos isso, por exemplo, em Chico Xavier. Uma alma mansa, cuja mansidão ultrapassou as fronteiras do seu peito e irradiou-se à sua volta, e não contentando-se com isso, espraiou-se pela humanidade inteira. O que Chico fez pela humanidade vai ser percebido ao longo dos séculos e vai ser estudado e manifestado em todas as partes deste mundo. Em todos os lugares do mundo se fala de Chico Xavier, porque o amor do Chico, a mansidão daquele homem, não ficou restrita à sua vida simplesmente e à volta, junto daqueles com quem ele conviveu. Ela irradiou-se por toda parte, porque a mansidão é assim. Ela é consoladora, alentadora. Quantas mães, quantos pais, quantos amigos, quantos irmãos se abrigaram do coração manso de Chico. Encontramos em o Evangelho segundo o Espiritismo que o bom médium não é aquele que tem uma faculdade exuberante, mas é aquele que é simpático aos bons espíritos. E quando um médium é simpático aos bons espíritos, nós percebemos rapidamente os seus feitos à sua volta. Ele é singelo, é doce, é tranquilo, destituído de qualquer arrogância ou qualquer sentimento que o eleve para qualquer lugar. E ao contrário, é um servidor de todos. E o Chico era esse médium. O médium que transcendeu a própria missão da mediunidade, realizando os prodígios que só o amor pode realizar. Maria Dolores, certa feita, em uma conversa íntima conosco, ela disse que quando nós cumprimos nossas tarefas e a gente acha que está fazendo muito, realizamos aquilo que é o compromisso da gente, ela diz assim: quando fazes isso, meu filho, você está cumprindo apenas o seu dever. Mas quando você faz alguma coisa a mais, quando você tem coragem de expandir o teu sentimento além das fronteiras do teu peito e amparar criaturas de todas as formas, estender este sentimento além das fronteiras do teu grupo, da tua família, quando você faz o que o Evangelho pede, no capítulo principalmente do infortúnios ocultos, que você vai atrás das dores que não se manifestam, daqueles que não têm coragem de pedir, daqueles pais, daquelas mães que se envergonham por terem trabalhado tanto e envelhecido, sem terem condições de prover a própria subsistência, e passam profundas necessidades sem pedir, sem dizer uma palavra. Quando você sabe descobrir estes corações, aí você está fazendo além do seu dever. E isso, ela diz, isto é a mansidão, que é o espraiar do sentimento além das fronteiras do dever. E aí então, você entra na lei do mérito, porque o teu coração se planifica naquilo que você estiver fazendo. Então é muito importante que nós nos atentemos para isso. Que a mansidão não pode ser apenas as realizações exteriores que nós estamos acostumados a fazer, mas ela precisa ser a renovação do nosso sentimento, de maneira que nós ganhemos olhos de ver, olhos com percepções mais aguçadas, que só podem ser chancelados pela força do coração, que faz com que a gente consiga perceber as necessidades dos outros sem que eles precisem de falar, e auxiliá-los também muitas vezes sem que eles saibam, com nossas orações, com nossas intercessões, de maneira em que a nossa mansidão consiga alcançar estes corações, abrigando-os com todo carinho, todo amor. E isso é muito difícil. É muito difícil. Porque nós, para fazermos isso, nós temos que mudar a nossa natureza, que não é tão mansa assim. Nós até não agredimos os outros, não saímos por aí fazendo coisa que não devemos, quebrando as coisas, mas nós não somos tão mansos assim. Porque nos falta exatamente isso, aquele sentimento singelo, que faz com que a gente não se importe com as ofensas, que a gente não se melindre. Aliás, o melindre é um dos grandes companheiros de jornada nosso. Nós o acalentamos e o cultivamos com todo o nosso zelo, coisa muitas vezes que nós não fazemos com outros sentimentos mais nobres. Nós damos no coração um lugar muito especial
para o melindre. E então nos ofendemos, nos ressentimos, nos magoamos. E ficamos por longo tempo guardando pesares do coração contra os outros. Isso é um contrassenso, dizem os espíritos venerandos. Porque nós não somos o que os outros acham que a gente é. Nós somos o que somos. Disse um pensador que é preciso que nós nos preocupemos mais com a nossa consciência do que com a nossa reputação. Porque a consciência indica quem somos. E a nossa reputação é o que os outros pensam que nós somos. E isso não é importante. Porque cada um tem um parecer a nosso respeito. Cada pessoa tem um parecer a nosso respeito. Cada pessoa tem uma maneira de pensar e de sentir a nosso respeito, que não é importante para nós. Mas o que nós somos verdadeiramente, isso é importante para nós. Porque é isso que nos eleva ou nos rebaixa diante da espiritualidade e diante do ser que nós precisamos nos tornar. A gente escuta muitas pessoas falar: nossa, eu queria ser uma pessoa melhor, mas não consigo. Parece que tudo conspira contra mim. É só eu querer ter paciência, pronto. Lá vem as pessoas me atazanarem, lá vem os outros tirarem o meu sossego. Não tem jeito de ter paciência com gente desse jeito à nossa volta. Ora, se não fosse para ser assim, então a paciência seria uma graça que nós receberíamos de Deus, né? E nós, então, não necessitaríamos dessa paciência, apenas pediríamos e Deus nos concederia ela. É claro que a paciência é um exercício, nós temos que exercitar. Eu ouvi de um amigo, certa feita, ele disse, e é uma verdade, ele disse assim: olha, nunca peça a Deus paciência em oração, porque o dia que você fizer isso, aquele dia vai ser o pior dia da sua vida, que você vai receber todas as oportunidades para testar a sua paciência. Você vai receber todos os dissabores, os problemas, as dificuldades, para testar a sua paciência. Então não peça, pelo amor de Deus, não peça a Deus paciência. Mas peça a Deus forças para ter paciência. Sensibilidade para perceber e não revidar, e não brigar com ninguém por causa das dificuldades. Para ter tranquilidade, para conseguir contar até 1000 diante de um problema, de uma dificuldade. Mas não peça paciência, pelo amor de Deus. Se você pedir, ele vai falar então: pois não, aí está. Como ele não pode nos dar como graça a paciência, ele vai nos dar como treino, como exercício. E aí a coisa vai ser difícil. Nós vamos encontrar um monte de problema e dificuldade para testar a paciência da gente. Por isso, como falamos, que a mansidão é um estado de alma, não é atos exteriores, né? O Evangelho também nos diz que não basta que dos lábios gotejem leite e mel, sem que o coração nada tenha a ver com isso. Nós precisamos desenvolver os sentimentos que nós queremos. Não adianta simularmos para sermos bem tratados, porque é conveniente tratarmos os outros bem, para que eles nos tratem bem. Isso não nos valerá de nada. Será confortável para os outros, mas para nós pouca coisa adiantará. Porque diante de um problema, de um enfrentamento, de uma dificuldade, aí nós tombamos. Porque nos falta o sentimento verdadeiro. Então, muitas vezes, nós reclamamos da nossa vida. Nós achamos que a nossa vida é uma vida muito difícil. Por isso é que nós não somos mansos. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo diz que as tribulações da vida, elas podem ser impostas aos espíritos ignorantes e aos espíritos endurecidos. Mas são escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos, que querem reparar o mal e desejam tentar fazer o bem. Ora, olhando para todos nós nos enquadramos no primeiro caso. Nós não somos os espíritos tão endurecidos assim e tão ignorantes que não sabemos o que nós estamos fazendo. Então estamos na segunda parte do conceito do Evangelho. Somos aqueles que, arrependidos, pedimos uma existência para nos modificarmos. Só que quando chegamos aqui as coisas são difíceis. Então a gente se revolta, fica bravo, não consegue ter paciência, não consegue ter tolerância. E a gente abandona a nossa missão conosco mesmo e acabamos entrando então naquele marasmo que nos traz dor e dificuldade. Essa semana, a semana passada,
nós recebemos na casa uma senhora que estava num processo depressivo muito grande. E ela veio trazida por uma amiga para uma reunião de tratamento que nós temos na casa. E ela fez a reunião, participou da reunião como paciente. E quando terminou a reunião, ela nos aguardou lá fora e nós fomos lá para conversar. Quando chegamos perto da mulher, eu perguntei, e aí, como é que a senhora está? A senhora gostou? A senhora se sentiu bem? Ela falou assim, olha, tudo o que foi falado aqui hoje é muito bonito. Que reunião maravilhosa. Olha, as palavras não podiam ter sido mais sublimes do que foram faladas. Mas que pena. Que bom que fosse verdade tudo isso. E abaixou a cabeça e continuou no quadro depressivo dela. E nesse momento eu fiquei pensando, falei, meu Deus, o que será que está acontecendo com essa criatura? Então, a benfeitora nos ajudou na reflexão. Maria Dolores nos instruiu naquele instante. Ela disse assim, essa mulher é um espírito que vem de um passado com grandes problemas para resolver. Ela tem dificuldades emocionais terríveis por desrespeito à afetividade. E ela mentiu, traiu e prejudicou muito uma pessoa. E essa pessoa é um familiar dela muito próximo do coração dela. Só que esta pessoa perdoou ela. Este espírito reencarnou com ela, apesar de ser a vítima, para ajudá-la e não cobrá-la do débito. E ela fez um compromisso no mundo espiritual que ao reencarnar iria matricular-se numa escola de fé para desenvolver a sua fé e também adotar um trabalho do bem. Ela iria começar um trabalho no bem onde ela se dedicaria de corpo e alma àquele trabalho. Mas, nos primeiros desafios, como não tinha o que dar, porque vem de um passado vazio, cheio de lacunas emocionais, o que é que ela fez? Aqui isso não serve para mim. Não vou, isso não serve para mim. E disse, a benfeitora disse assim, ela chegou a dizer, enquanto estava tendo um contato com uma senhorinha, que não tinha a educação que ela imaginou que tinha que ter, para com ela, no momento da atividade da caridade, ela disse assim, eu não sou obrigada a ficar aqui suportando, tolerando insultos e má educação de quem vem aqui receber. E deixou o trabalho e foi embora. Ao deixar o trabalho e ir embora, um mês depois desse fato, ela mergulhou num processo depressivo. Ou seja, ela trocou o trabalho pela depressão. E se coloca como vítima diante da família. Ela diz para todo mundo que gostaria de ser feliz, gostaria de ser uma pessoa alegre. E ela mesma reconhece, eu tenho tudo. Eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho filhos maravilhosos, eu tenho pessoas queridas à minha volta, mas eu não consigo ser feliz. Mas por quê? Porque não consegue cumprir o singelo compromisso que trouxe, que era trocar os efeitos da dor, da dificuldade que ela teria que passar, por uma obra do bem, por uma prática do bem que fosse qualquer uma que ela escolhesse, para que o seu coração pudesse adquirir o alto perdão, porque o problema não são os outros nos perdoarem pelo que nós fazemos, o problema é a gente se perdoar. Há muitos espíritos sofrendo no mundo espiritual que ninguém tem raiva da pessoa, que ninguém guarda nenhum ressentimento ou mágoa contra ela, mas é a consciência. A consciência que chama o espírito às contas e ele então sentencia-se como culpado e guardando a culpa, mergulha na reencarnação num processo pernicioso, cheio de dificuldades, onde a depressão se instala com muita facilidade. Então nós olhamos para a pessoa e imaginamos, quem sabe um dia, como diz Joana de Ângeles, a dor cumpre o seu papel. Joana de Ângeles diz que aqueles que ainda não se encorajam a assumir o trabalho do bem, embora necessitando muito, é porque a dor não cumpriu o seu papel ainda. Quando ela cumprir, certamente o espírito vai procurar ajuda. E não é difícil interpretarmos isso não. Se olharmos lá em nosso lar, o que é que fez o André Luiz? Buscar a luz e deixar a treva onde ele estava? A dor? Ela chegou num limite que se tornou insuportável. E ele, não conseguindo mais conviver com aquela dificuldade, eleva o pensamento e pede.
naquele instante, a escuridão rasga-se de alto a baixo. Uma fresta de luz entra. E Clarencio com seus padioleiros se apresentam para ajudar o André Luiz. Quantas cenas como essa devem acontecer no mundo espiritual? Quantas? Quando o espírito batido nas suas últimas resistências, cede então o lugar para o arrependimento. E faz um compromisso consigo mesmo de buscar a sua modificação. Mesmo assim, ele andou dando um trabalhinho lá na colônia, até que ele tomasse consciência de que era na humildade, na simplicidade, que ele iria edificar o que ele tanto buscava. E ele então, por fim, aceita. Depois de se internar nas câmaras de retificação para limpar as sujidades que caíam daqueles que ali estavam, ele então aceita e ele consegue deixar a sua condição definitivamente de espírito autoritário para aprendiz, que é e deve ser a condição de todos nós. Nós somos aprendizes da vida. Por isso temos que nos tornar mansos, para que a vida nos ensine as lições que nós precisamos aprender. Porque o orgulho, a arrogância e o egoísmo não nos ensinam nada. Ao contrário, o orgulho entretém as nossas paixões. O egoísmo também faz isso. Quando nós conseguimos aceitar humildemente as lições que a vida nos apresenta, e elas chegam de vários lugares, através de pessoas difíceis que convivem conosco, através de uma doença, de um revés financeiro, de um problema emocional. Conheci uma moça, cuja mãe sofria também de uma depressão crônica, e durante 50 anos ela sofreu dessa depressão. E ela morava numa cidade muito longe da nossa, e a menina trabalhava lá na minha cidade. E ela sempre dizia: minha mãe é uma lutadora, mas é um anjo. A minha mãe levanta-se todo dia, descorando pelas paredes, porque não consegue quase andar sozinha, num processo depressivo terrível. E mesmo chorando, ela faz todo o serviço da casa e ainda reserva no período da tarde um horário para ir cuidar de crianças, para ajudar a dar banhos em bebês carentes, numa atividade assistencial, onde ela gasta todo o tempo que lhe sobra cuidando dessas crianças, enquanto as mães precisam trabalhar, porque ela aposentou-se e agora dedicava-se a esse trabalho. Enquanto as mãezinhas pobres, necessitadas, trabalhavam para ganhar o pão, ela dedicava o seu carinho e amor àqueles bebês que não tinham suas mães para lhes abraçar. E ela desencarnou, mas nós não ficamos sabendo. Lá no nosso grupo, Maria Dolores, estávamos encerrando a atividade mediúnica, quando eu vislumbrei do meu lado uma mulher, uma senhora. Trazia uma auréola na cabeça muito bonita e uma luz intensa no peito, de maneira muito potencializada. Todo o grupo sentiu a irradiação daquela mulher. E eu disse: quem é a senhora? Ela disse assim: você me conhece? Eu disse: não conheço não, nunca a vi. Eu sou a mãe da sua amiga. Era sobre mim que ela contava os seus casos de depressão, os meus casos de depressão. Eu disse: mas a senhora está muito bem. A senhora não parece alguém que passou 50 anos mergulhada num quadro de depressão agudo. Ela disse: pois é, meu filho. Foi por não ter deixado que nunca a depressão me paralisasse as pernas, me paralisasse os braços e principalmente me paralisasse o coração, que eu ganhei a minha vida de volta. Eu sou uma infratora das leis divinas no campo da afetividade. E com esta vida de privação, quando eu não pude manifestar, não pude viver com a alegria que eu gostaria tanto de manifestar, mas conseguindo todos os dias fazer o que eu fazia, não me tornei melhor do que ninguém. Não me tornei uma pessoa especial, mas eu tenho a minha vida de volta, ganhei a minha vida outra vez. Uma vida que eu perdi para a dor, para o sofrimento, para a privação. E naquele instante, Maria Dolores nos acode também, fazendo uma observação. Ela disse: meu filho, é um espírito que se tornou manso, dócil às leis divinas. Alguém que não se entregou aos seus problemas
e venceu a sua dificuldade, a benefício de si mesma, auxiliando os outros. Então, os irmãos podem ver que a mansidão é uma luta que nós vamos empreender dentro de nós para modificar o nosso sentimento, a maneira como nós visualizamos a vida principalmente a vida que temos. Ninguém está preterido da bondade divina. Deus não se enganou colocando a gente onde a gente está. Nós estamos no lugar certo, está tudo certo. E nós é que não nos situamos dentro da existência que temos, porque nos falta recursos íntimos para isso. Trazemos muitas lacunas dolorosas que nos colocam em convívio constante dentro de nós, mais com a dor do que com a alegria, mais com dissabores do que com felicidades. Por isso, nós precisamos identificar todos os dias com que sentimentos nós nos relacionamos com a vida, com as pessoas, com o mundo à nossa volta, com tudo aquilo que a vida nos convida a viver. Com que sentimentos nós estamos nos relacionando? As dificuldades têm nos tirado o sossego? Os problemas com os nossos irmãos têm nos trazido pesares ao coração? Como que um coração pesaroso vai conseguir realizar as suas tarefas com alegria? Não consegue. O fato de nós termos problemas não quer dizer que nós temos que ser infelizes. O Chico Xavier respondeu isso. Chico, você sofre? Ele, não sofro. Eu sinto dores, mas sofrimento não. Porque o sofrimento é moral. E geralmente a rebeldia diante dos enfrentamentos da nossa vida, quando nós não aceitamos de forma alguma a nossa vida, faz com que a gente sofra sem ter dor. Quando muitas vezes quem tem dor não sofre. Nos atendimentos que nós fazemos, já vi muita gente que tem dores e não sofre. Atendi uma senhorinha que veio chorando para o atendimento, e eu sei que ela tem um problema. Ela tem um problema de desgastes nas juntas do corpo todo, um problema crônico, e mesmo tomando medicamentos, ela tem dores terríveis. Quando eu a vi chorando, imaginei que ela estava chorando por conta das dores, e estava nos procurando para pedir ajuda para amenizar as suas dificuldades. Mas não. Quando ela sentou na minha frente, ela disse assim: meu filho, eu vim aqui pedir pelo meu neto. Ele está desencaminhando-se na vida. Eu quero que você peça a Jesus por ele. Mas a senhora pode fazer isso. Eu sei, eu já tenho feito. Mas eu queria mais uma ajuda. Ajuda o meu neto, para que ele venha para esta casa, para que ele frequente a mocidade, para que ele não se desencaminhe, porque eu não quero vê-lo perdido na existência. E chorava copiosamente. Ela não estava chorando por si mesma, estava chorando porque ela queria auxiliar o seu neto, doando dos seus sentimentos aquele coraçãozinho que estava se desencaminhando na vida. Então muita gente tem dor e não sofre, e muita gente não tem dor nenhuma e sofre terrivelmente. Tem gente que leva uma existência sofrida, pesada, né? Carregando fardos sobre os ombros desnecessários. Joana de Ângeles diz que a maioria das dificuldades que nós enfrentamos uns com os outros não existem. São interpretações do nosso orgulho. Ela diz: como nós não aceitamos nada que vem dos outros, qualquer coisa que nos tire o sossego, um desconforto qualquer coisa que não seja exatamente como nós gostaríamos, nós então ficamos pesarosos, aflitos. Ela diz: a maior parte das dificuldades que nós enfrentamos não existem. São só interpretação do nosso orgulho. Bastava uma desculpa, bastava o perdão, bastava a paciência, bastava a tolerância, e tudo estaria resolvido. Não haveria dificuldades nenhuma. Mas ninguém pode viver com alegria sem as experiências da afetividade, dizem os Espíritos Venerandos. Nós precisamos da afetividade para desenvolver o ser que nós somos. Nós viemos à Terra para isso. Se nós tivermos sucesso em todos os empreendimentos possíveis e materiais nessa existência, e falirmos na relação com o nosso semelhante, teremos deixado para trás
a maior parte da nossa missão. De nada nos valerá chegarmos no mundo espiritual com um monte de coisa feita, até mesmo na obra da caridade, e não termos nos harmonizado com nossos irmãos. Disse o espírito Ivan de Albuquerque, o mentor das mocidades da nossa região, certa feita: o jovem sonha em ter uma família conforme os seus sonhos. Sonha em encontrar uma pessoa maravilhosa e formar uma família ideal. Mas enquanto não harmonizar-se com a família que ele é, não conseguirá montar uma família como sonha, como deseja. Porque ele carregará para a família nova que estiver montando os ranços que trará da família que ele é hoje. Se não se harmonizar com os seus familiares, dificilmente vai encontrar alguém ou conseguirá construir um lar ideal, um lar onde ele se sinta bem. Porque mesmo que esse lar seja ideal, ele não vai conseguir perceber e sentir. Porque vem de um lar onde o ranço do relacionamento transformou em uma criatura dura e insensível. Isso disse o benfeitor. E nós ensinamos isso para os jovens. Vocês precisam respeitar os seus pais. Vocês precisam compreender os seus pais. Vocês precisam conversar, auxiliar, primar pela harmonia dos seus lares. Senão, como vocês conseguirão construir famílias equilibradas, onde você pode se sentir bem dentro dela? Porque ninguém pode perceber o que não está dando. Por mais amados que nós formos, se não estivermos amando, não vamos entender o amor que estamos recebendo e vamos dizer para todo mundo: ninguém me ama. Não tenho... está nos poemas, está nos filmes, né? As pessoas chegam e dizem assim: ninguém me ama, ninguém me quer. E não é verdade. Nós somos muito amados e não sabemos, não percebemos. Somos muito amados por Deus. Somos muito amados por corações queridos que Deus colocou à nossa volta e nós não percebemos. Porque falta-nos mansidão, que é estarmos dóceis às leis de Deus, trazidas por Jesus. O Evangelho é um código de moral e ética que não vai existir outro igual em toda a história da humanidade. O Evangelho não é para um tempo. O Evangelho de Jesus é para todos os tempos que esta terra teve e terá. Estevão diz a Paulo, no livro Paulo e Estevão, numa mensagem lindíssima: o Evangelho de Jesus é a resposta de Deus aos nossos apelos. Ou seja, o homem pediu, Deus enviou Jesus e Jesus trouxe a boa nova, que não vai ser modificada. Há quem diga por aí que o Evangelho está ultrapassado, que é preciso instituir uma outra doutrina, alguma outra coisa diferente, porque está muito maçante ler esse Evangelho, estudar esse Evangelho do jeito que a gente estuda. E o Emmanuel responde para o Chico, quando uma pessoa pergunta isso: diga a ele qual parte do Evangelho em que ele já viveu plenamente, que não há nada mais a fazer em relação a esta parte que ele escolher. E o homem então foi embora desconsolado, porque não havia nada no Evangelho ainda que ele praticava plenamente. Disse-me Maria Dolores certa feita: o dia que você achar que já aprendeu tudo a respeito do sentimento e do amor ao próximo, através das atividades que você faz, lembre-se, agora faça tudo de novo com amor. E atinja a excelência deste sentimento, a excelência do amor, que é ensinada por Jesus. Quem é que tem maior amor? Aquele que tem coragem de dar a vida pelo seu semelhante. Ou seja, doar-se plenamente. Dar a vida é em todos os momentos da nossa vida, em cada contato que nós tivermos com o outro, nós temos que estar dando a nossa vida. Através da compreensão, do perdão, da paciência, do amor, da doçura. Ela disse, isso é atingir a excelência do sentimento. E ela disse assim, sabe quando nós conseguiremos isso? E ela se incluiu. Vai levar muito tempo. Vai levar muito tempo. Então, quando a gente achar que está fazendo demais, que já fez tudo, que já está cansado de fazer a mesma coisa, o conselho dela é que nós façamos agora por amor.
até atingir a excelência desse sentimento. E isso, uma vida não dá. Uma vida só não é possível. Então o que nos falta é isso, é mansidão, para nos adequarmos à lei divina, ensinada por Jesus, trazida para nós, por um apelo que a humanidade fez a Deus. E Deus respondeu, enviando o próprio Cristo e a sua mensagem veneranda, que ficará conosco para sempre. Uma menina que frequenta a nossa casa desde criança, hoje ela já está adulta, logo no começo da nossa casa, filha de uma família com muitos filhos, todos pequenininhos. A mãe numa miséria quase insuportável. O pai, alcoólatra, vivia de bar em bar e não trazia um centavo para casa. E quando nós conseguimos frequentar a sopa fraterna, meia hora antes de servirmos a sopa, esta menina, por volta de 10 anos, saía da sopa e sumia. Quando nós estávamos quase para servir a sopa, ela chegava de braços dados com o pai, alcoolizado, colocava-o sentado à mesa, colocava o prato para o pai, servia-lhe a sopa e o suco e dava na boca do pai. Enquanto ele dizia impropérios, enquanto ele falava coisas terríveis, que envergonharia qualquer pessoa que estivesse à volta. E ela não dizia uma palavra para repreendê-lo. Ela mantinha a cabecinha baixa, pegava a sopa e dava na boca do pai, sem repreendê-lo. Dava-lhe o suco, quando terminava a sopa, ela limpava a boca do pai, tomava-o pelo braço outra vez e o levava para casa e colocava-o para dormir. E a mãe nos disse certa feita, ela é a única pessoa que consegue fazer isso. Ninguém consegue tirá-lo do bar, dos botecos, somente ela. E uma vizinha nos disse, eu a acompanhei uma vez. Ela saía de casa, com a cabecinha baixa e a mão postadas uma ao lado da outra, em oração. E quando chegava à frente do bar onde o pai estava, lá de fora com uma voz suave e terna, ela dizia, pai, venha comigo. E a mulher disse, eis que naquele instante, não importava o que ele estava fazendo, mas era como se um raio atravessasse aquele homem de cima a baixo. E ele olhava para trás e via aquela criaturinha singela e não conseguia resistir-lhe o apelo e o levava para casa. E um benfeitor da atividade me disse, isso é mansidão, meu filho. Ninguém consegue negar os pedidos de uma alma mansa. Onde você acha que as mães encontram forças para suportar as dificuldades dos seus lares e as decepções, as amarguras que enfrentam com filhos rebeldes e difíceis? Onde você acha, meu filho? Na mansidão. Os corações mansos possuem propriedades que desconhecemos, que estudamos no mundo espiritual a respeito dessas propriedades, que são energias delicadíssimas, que envolvem estes corações e permitem que eles se desdobrem e modifiquem o ambiente à sua volta e constranjam, no bom sentido falando, os rebeldes para que eles os atendam. Disse o benfeitor, quantas almas elevadas mergulham nos antros da terra, nas regiões infectas, e vão para as cidades mais miseráveis e os bairros mais pobres, e aceitam gerar no seu ventre inimigos da humanidade que ninguém ousaria aceitá-los. Depois os embalam em seus braços, anonimamente, dão o leite dos seus seios, e quando eles começam a ensaiar para a vida, e querem estimular-se a caminhar no campo da violência, estes corações aplacam esses impulsos infelizes com a autoridade moral que possuem, porque são almas mansas. E é a estes corações que Jesus confia, estes espíritos que ninguém ousaria querer receber.
Sabe o que é isso, meu filho? Disse ele. Mansidão. Isso é mansidão. As criaturas mansas possuem esta propriedade. A de envolver, a de consolar e amparar, e até mesmo frear instintos perversos e negativos naqueles que lhes compartilham os passos. E nós nos perguntamos, por que fugimos tanto das complicações das nossas relações humanas? Por que queremos nos distanciar tanto das pessoas só porque eles não fazem a nossa vontade? Só porque eles não são como nós gostaríamos que eles fossem? Só porque não nos dão aquilo que nós gostaríamos que nos dessem? E disse um benfeitor numa obra maravilhosa que nós lemos recentemente, se nós recebêssemos tudo o que pedimos, seria a nossa derrocada. Graças a Deus que Ele não nos atende como nós pedimos, porque isso seria a nossa derrocada. Mas Ele já nos está atendendo com o melhor que nos pode acontecer. Nós já estamos na melhor vida que Deus poderia nos propiciar. E precisamos amansar o nosso coração para nos adequarmos com gratidão à vida que temos. Porque a gratidão dá consolo ao coração nos momentos de provação e prepara o espírito para os enfrentamentos, permitindo que a vida não seja um poço de amargura como muitos acham, mas um campo de grandes desafios, onde nós teremos que transitar, vencendo-os um a um de cada vez, para que possamos chegar ao final da nossa jornada, pelo menos com a nossa tarefa mais ou menos cumprida. E Maria Dolores me disse certa feita que não é o êxito total de uma vida que dá ao espírito grandeza espiritual, porque nós não vamos chegar ao final da existência com tudo o que nós combinamos, feitos como devia. Mas ela disse assim, o que vai dar autoridade moral ao espírito é de nunca ter saído do caminho, nunca ter desistido, de ter caído e se levantado e prosseguido sempre na direção da sua transformação, da sua modificação. Isso vai dar autoridade moral àquele que assim, ou que dessa forma viver. Nós precisamos pensar a respeito disso. Por isso é que Jesus foi chamado de o Cordeiro de Deus. Por isso é que Jesus foi chamado de o Príncipe da Paz. Porque ele transitou incólume por entre as muitas dificuldades que foram criadas na sua caminhada e deu a sua vida. Não só a vida física, mas a mensagem, a mais sublime mensagem que a humanidade vai receber, sem maltratar a quem quer que seja, sem se atritar com quem quer que seja, deixando lições memoráveis que nunca serão esquecidas e permanecerão na psicosfera deste mundo até o fim dos tempos, porque foi Ele que disse, eu estarei convosco até o fim dos tempos. Ele não vai nos abandonar e vai continuar conosco nas lutas diárias de cada dia, em cada pensamento, em cada sentimento que nós, de luta, de esforço que nós tivermos nessa existência em que nos encontramos. Pensemos a respeito. É preciso nos aprimorarmos para enxergarmos as pedras preciosas que temos na nossa vida. Mas sabe por que a gente não enxerga? Nós estamos acostumados com os cascalhos. Não é difícil ver uma pedra que brilha no meio dos cascalhos, mas saber-lhe o valor, aí é difícil. Só os especialistas de Joana de Ângeles conseguem saber o valor de uma pedra que brilha no meio dos cascalhos. E usar todo o seu esforço para ir lá, retirá-la de lá e colocá-la a serviço da sua própria vida. Ou seja, localizar os bons sentimentos no meio dos cascalhos do nosso coração não é fácil. Mas aquele que se dedica a isso, consegue. Nós vemos exemplos fantásticos de mansidão, de amor e dedicação. Um deles, lá na Bahia, Irmã Dulce. Uma criaturinha frágil, desse tamanhozinho, que tinha funcionando plenamente apenas um dos pulmões, que foi diagnosticada pelos médicos como alguém que morreria logo.
E ela fez uma caminhada de amor no meio da dor e do sofrimento daquelas criaturas. Era impossível que Irmã Dulce passasse pelas ruas e não identificasse os sofredores, os necessitados, e os abrigasse junto do seu coração. Ela era uma enclausurada, mas não vivia como uma enclausurada. Ela saía pelas ruas. E chegou um momento em que ela foi levando esse povo para dentro do convento. E a Madre Superiora falou: não, isso não pode ser. Não é possível. Eles não podem ficar aqui, irmã. Mas, senhora, e para onde eles vão? Ora, para onde eles vão eu não sei. Aqui eles não podem ficar. Irmã Dulce olha profundamente nos olhos da Madre Superiora. E como todo Cordeiro de Deus, como toda alma mansa, as suas palavras são verdadeiras sentenças que é impossível resistir. E então a Madre diz a ela: você não pode ajudá-los. E ela diz à Madre: mas a senhora pode. Naquele instante, conta na sua biografia que a Madre foi atravessada por um raio sem que lhe ferisse. E todo o seu ser estremeceu. E ela ouviu na acústica da sua alma: minha filha, não expulse os meus irmãos daqui. E meio titubeando, olhou para a freirinha e disse: está bem, minha filha, vamos abrigá-los aqui. E naquele momento, as pessoas ficaram ali, dentro do convento, e foram abrigadas, derrubaram galinheiros, fizeram abrigos e eles ficaram por ali, naquele momento. Esta é a propriedade que envolve o coração das almas mansas. Quantas vezes alguém toca a campainha da nossa casa, o interfone, e a gente diz de lá: não tem ninguém. Não tem ninguém, mas quem atendeu? É que a gente está querendo dizer para a pessoa: eu não quero nada com você, não me atrapalhe, não me incomode, vá embora. A gente está querendo dizer para a pessoa: olha, eu não tenho nada com a sua dificuldade, eu não quero saber de você, vá embora. Outras vezes a gente vai lá no portão e desfia um rosário de lamentações e explicações que não faz sentido algum para aquele que está nos ouvindo. Para quem te pede um pão, te pede uma moeda, te pede um copo d'água fresca, te pede alguma coisa, as explicações que a gente pode dar não faz sentido nenhum. E muitas vezes a gente faz isso. Sabemos que alguém está do nosso lado com algum problema, mas não nos diz respeito. Então a gente não atende a porta, não abre a porta do coração para que o outro possa entrar. Não abre nem a da casa, vai abrir do coração? Não abre. Não se digna a sair da cozinha, da sala, para ir lá no portão, ter uma palavra amiga com aquele que pede. Como é que vai fazer isso com o coração? Não faz. Quem não treina por fora, também não treina por dentro. Mas quando é que a gente quer ser manso? Como é que a gente quer ser manso, fugindo das nossas relações humanas? Achando que as pessoas nos incomodam, que elas deveriam ser de uma maneira ou ser de outra. Cada um é o que é. O Chico tem uma lição sublime para isso. Eu tenho que dar aos outros o direito de serem o que quiserem ser. Eu preciso ser melhor. Enquanto nós não nos atentarmos para isso, nós viveremos com perturbações gravíssimas em nosso coração. Fragilidades que não nos darão suporte algum para os enfrentamentos da vida. Somente a mansidão vai nos dar tranquilidade para viver a nossa própria vida e auxiliar aqueles que estão à nossa volta. Assim, coração querido, é preciso ouvirmos a voz veneranda e doce do bom pastor, que caminhou por entre as dores humanas nas ressequidas terras da Galileia, mas que hoje mergulha seu espírito imortal nos destinos da terra, iluminando cada recanto deste planeta, para que as almas de boa vontade, que lhe sintonizarem o amor, possam desdobrar-se em serviço do bem, como irmãos que somos todos nós.
tomemos cuidado de não aderirmos à omissão, à indiferença, para que possamos desenvolver a bondade que necessitamos desenvolver. É preciso erguermos um templo à bondade em nosso próprio coração. E nele recebemos todas as criaturas que quiserem entrar. Aqueles que amamos e aqueles que desgostamos. Porque é com eles que precisamos nos harmonizar. Ouça o convite venerando de Jesus. Prestemos atenção na falta de mansidão. Pilatos, que podia ter defendido Jesus e não o fez, enlouquece e tempos depois desencarna pelas vias do suicídio. O povo e os grandes doutores do Sinédrio que condenaram Jesus sucumbiram, esmagados pelas mãos de Tito, o filho perverso de Vespasiano, na destruição de Jerusalém. Verificamos também Tibérios, o imperador, que afastou-se para uma ilha e lá isolado, completamente hebetado, desencarna em profunda solidão. O amor há de nos plenificar o coração se nós desejarmos, mas para isso é preciso abrirmos-nos à paz que nos é oferecida, que nos é concedida todos os dias, e para ela devemos empenhar a vida. Mas se não pudermos caminhar na direção de quem nos ofende, manifestemos um sorriso de paz, de harmonia e de dedicação, para que este ou aquele que deseje nos ferir não seja tratado como inimigo, mas como nosso irmão, que devemos abraçar, que devemos amparar, acalentar, para que ele possa redimir-se e também se pacificar. Que Jesus nos abençoe e nos conceda nesta noite a sua paz. Graças a Deus.